conversamos a respeito das alegações finais, né, memoriais. Vou dizer, não tem, pode ser o nome alegações finais ou memoriais, às vezes eu falo alegações finais, às vezes memoriais, ou pode ser alegações finais por memoriais, não tem diferença nisso. E eu passei um caso lá para vocês, não sei se vocês já tinham tido contato com aquele caso, para nós organizarmos aqui. Eu não vou organizar a peça, mas eu vou organizar as teses, como é que nós faríamos a organização da tese diante daquele caso que eu propus para vocês darem uma olhada, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu abrir só ele para nós lermos juntos esses memoriais, esse problema, tá? E a gente vai vendo aqui já algumas questões. Tá aparecendo para vocês aí o problema, não tá? A questão? Eu não tô vendo, vocês precisam falar aqui, alguém abrir o microfone e falar que tá... Tá aparecendo. Como eu tô aqui, não... a mesinha desligada. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer hoje é organizar o pensamento aqui dos memoriais, diante desse problema que foi posto para nós aqui. E daí, com base nisso, você consegue montar com o pé nas costas essa questão aí. Então, vamos lá, gente, olha só. Começa o problema aqui. No dia 23 de fevereiro de 2016, Roberta, olha só, é importante essas informações irem grifando, tá? Geralmente não aparecem informações desnecessárias no texto, sobretudo aqui questão de idade, ó. Apareceu idade, grifa a idade aí da nossa amiga Roberta. Então, 20 anos, encontrava em um curso preparatório para concurso na cidade de Manaus. A grifa a cidade também. Por que eu vou grifar aqui a cidade? Porque aqui, muito provavelmente, já vai dar para mim a competência, né? Já vai sair aqui a competência. No final da aula, resolveu ir comprar um café na cantina do local, tendo deixado seu notebook carregando na tomada. Ao retornar, retirou o notebook da tomada e foi para a sua residência. Ao chegar em casa, foi informada que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia em seu desfavor, tendo em vista que as câmeras de segurança da sala de aula captaram o momento em que subtraiu o notebook de Cláudia, sua colega de classe, que havia colocado seu computador para carregar em substituição ao de Roberta, o qual estava ao lado. No dia seguinte, antes mesmo de qualquer busca e apreensão do bem ou atitude da autoridade policial, Roberta restituiu a coisa subtraída. Ó. Então, essa é informação importante, né? A restituição. Restituiu sem necessidade de busca e apreensão, nada, ela restituiu a coisa subtraída. As imagens da Câmara de Segurança foram encaminhadas ao Ministério Público, que denunciou Roberta pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput do Código Penal. Grifem aí o crime que é imputado a ela. O Ministério Público deixou, né, tudo, quando aparecer essas coisas aqui, também podem grifar, que o examinador está querendo saber se você sabe se essa situação leva a alguma outra situação jurídica que pode beneficiar o seu cliente. Aí o Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, destacando que o delito de furto não é de menor potencial ofensivo, não se sujeitando à aplicação da Lei 9.099. Então, não se sujeitando, segundo o MPI, à aplicação da Lei 9.099. Tendo a defesa se insurgido. A defesa se insurgiu contra isso. Recebida a denúncia durante a instrução, foi ouvida Cláudia, que confirmou ter deixado seu notebook acoplado à tomada, mas que Roberta o subtraíra somente havendo a restituição.
Opa, Roberto Sutter só me a ver na restituição do bem, do bem com a descoberta dos agentes da lei. Também foram ouvidos os funcionários do curso preparatório que disseram ter identificado a autoria a partir das câmeras de segurança. Roberta, em seu interrogatório, confirma os fatos, mas esclarece que acreditava que o notebook subtraído era seu, por isso levara para casa. Foi juntada as folhas antecedentes criminais da ré, sem qualquer outra anotação. Importantíssimo isso para verificar reincidência, primariedade, possibilidade de recebimento de benefícios. O laudo de avaliação do bem subtraído, que constatou o valor de R$3.000, e os CDs com as imagens captadas pela Câmara de Segurança. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, olha a expressão que eu falei para vocês ontem, ó. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. E aí, acaba o problema, ó. O Ministério Público, então, o que o problema traz de informação aqui para nós? Que aconteceu, que teve o interrogatório, né? Portanto, aconteceu a audiência de instrução e julgamento, e que o Ministério Público, ele apresentou suas manifestações derradeiras e requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. Não tem mais informações relevantes do ponto de vista aqui material, tá? Aí continua só, você, como advogado de Roberta, foi intimado no dia 24 de agosto de 2016. Marquem isso. O dia da intimação. Quarta-feira, sendo o dia seguinte útil em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo. Considerando apenas informações narradas, na condição de advogado de Roberta, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, tá? Vamos lá, gente. Não vamos ficar aqui fazendo surpresas, né? Porque a gente está estudando alegações finais ou memoriais, então, por óbvio que é memoriais aqui. Mas eu quero insistir com vocês, embora, volto a dizer, é difícil de errar aí hoje a peça, né? Eu particularmente acho bem difícil errar a peça, mas é necessário nós ficarmos atentos a isso. Então, vamos aqui ver qual é a peça, né? Qual é a peça? Bom, a gente já sabe que é memoriais. Mas como que nós sabemos que é memoriais? Pelas informações que nós retiramos do problema, né? Então, o problema disse lá para nós, insisto em vocês verificarem isso, que houve o interrogatório da Roberta. Teve o interrogatório. E depois do interrogatório, outra informação relevante que vem para nós é a seguinte, que o Ministério Público, o MP, apresentou suas alegações derradeiras. A pergunta é, o problema fala que houve sentença? Não teve sentença. O problema não fala, né, que teve sentença. Não existe outra possibilidade de outra peça, aí então, pessoal, que não seja os memoriais, né? Não existe outra peça que não seja memoriais. Faça esse raciocínio na hora da peça, na hora do exame, que você vai bater o olho nessa expressão. Teve interrogatório ou então audiência de instrução e julgamento, e o Ministério Público apresentou suas alegações derradeiras. Não vai falar de sentença. O problema chegou nisso aí, não existe outra saída, não existe outra coisa que não os memoriais, tá? Nós vamos ter, então, aí, memoriais. Tranquilíssimo para eu descobrir qual é a peça. Ótimo, uma vez descoberta qual que é a peça, eu já sei qual que é a peça, né? Eu tenho que dar uma olhadinha, ou tenho que colocar aqui qual que é a fundamentação. Só,
Fundamentação. Fundamentação é a fundamentação jurídica, né? Que dá embasamento jurídico para eu poder fazer essa peça. Qual que é a fundamentação aqui, gente? Vimos ontem a fundamentação. E aí, pessoal, qual que é a fundamentação jurídica? Estão lembrados da fundamentação jurídica? É o artigo 403, parágrafo 3º? Artigo 403, parágrafo 3º, né? Artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Por que que não é outra fundamentação? Qual outra que nós vimos ontem? Por que que não é do 405, parágrafo 4º? Porque não cita, não traz qualquer possibilidade, nós não temos qualquer informação que depois da audiência de instrução e julgamento houve ali determinação de diligências. Então não vai ser aquela outra fundamentação. A fundamentação está aqui, artigo 403, parágrafo 3º. Você vai fazendo isso, gente. Você vai colocando isso do ladinho, tá? Para depois você montar a peça. Endereçamento. Endereçamento. Olha só que tranquilo eu saber aqui qual que é o endereçamento. Não existe dificuldades, não existe problemas aqui, pelo menos na minha visão, quanto ao endereçamento. O problema começa assim, no dia 23 de janeiro de 2016, Roberta, de 20 anos, encontrava-se em um curso preparatório para concurso na cidade de Manaus. E foi ali que ela subtraiu, tá? Pelo menos o problema conta, que foi ali que ela subtraiu aquele computador, aquele notebook. Então, a competência, ela é conhecida, é o juiz já do processo. Então, a competência ali, pessoal, é uma das varas criminais da comarca de Manaus. Uma das varas criminais da comarca de Manaus. Não tem erro, tá? Não tem por onde eu errar, eu cometer falhas neste ponto aqui. Então, olha, eu já identifiquei a peça, eu vi qual que é a fundamentação da peça, e agora eu tenho que passar a ver quais são as teses que eu posso alegar. Vamos lá. Pode ser que na sua peça, no seu exame, não tenha todas as situações a serem alegadas. Mas lembrem, gente, vamos colocar aqui a ordem que você deve apresentar. Nulidades é a primeira. Segunda, extinção da punibilidade. E aqui, geralmente, gosto sempre de reforçar isso, que geralmente nós temos aí a prescrição, extinção da punibilidade, são as hipóteses do artigo 107 do Código Penal. 3. Teses principais de mérito. E 4. Vou deixar um espaço maior aqui. Teses subsidiárias de mérito. E aqui você já coloca também, só para você não esquecer,
de fazer isso, tá? Você vai colocar pedidos. Então, essas são as situações que você deve agora passar a averiguar no problema, se existe alguma situação nesse problema. Então, vamos lá. Primeira coisa, nulidade, né? Nulidade. Como é que eu costumo verificar nulidade? Pessoal, a nulidade, ela costuma estar estampada. Ela costuma estar estampada. E uma dica para vocês, uma expressão que sempre vai aparecer quando tiver nulidade, vai falar assim, o Ministério Público deixou de oferecer algum benefício para o réu e a defesa se inconformou, tá? Aqui mostrou, trouxe a expressão seguinte, que a defesa se insurgiu, tendo a defesa se insurgido, ou o juiz realizou algum ato e sempre depois vai ter que a defesa se insurgiu. E por que tem essa expressão que a defesa se insurgiu, que a defesa protestou? Para não ter aquela situação de que a nulidade tem que ser alegada no momento. Se não for alegada nulidade no momento, tá? Isso aí não pode ser alegado posteriormente. A ideia que era uma nulidade relativa passa a se convalidar. Não existe isso, não deveria existir isso, mas na prática é assim que funciona. Tá? Não vamos entrar nesse mérito aqui agora, mas eu não concordo que no processo penal exista nulidade relativa. No processo penal, toda nulidade deveria ser absoluta, porque nós temos aí em jogo a liberdade do sujeito. Enfim, não vamos entrar nessa discussão agora. Mas nulidade. Então, usando essa técnica que eu falei para vocês, procurem isso. Ó. Olha aqui, o Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, destacando que o delito de furto não é de menor potencial ofensivo, não se sujeitando à aplicação da Lei 9.099, tendo a defesa se insurgido. Será que tem nulidade aqui, gente? Tem. Tem nulidade aqui, né? E qual nulidade que nós temos? É justamente essa que o próprio problema narrou, né? É que o Ministério Público, nesse caso, olha só, a nulidade aqui então, MP deixou de ofertar a suspensão condicional do processo. Isso aí ficou estampado, né? Estava claro para nós. E aí, a única coisa que você tem que dar uma olhadinha e saber é que a suspensão, a hipótese da suspensão condicional do processo, ela encontra-se lá no artigo 89 da Lei 9.099. Bom, se por um lado é verdade que o crime de furto não é de menor potencial ofensivo, por outro lado também é verdade que o artigo 89, então, o artigo 89 da Lei 9.099, diz que a suspensão condicional do processo ou sursi processual, ele aplica-se a todos os crimes com pena mínima não superior a 1 ano. Então, a sua argumentação vai ser nesse sentido, tá? Que o Ministério Público não fez essa proposta, isso aqui então tem nulidade, porque o artigo 89 da Lei 9.099 de 95 diz que o Instituto da Suspensão Condicional do Processo aplica-se a todas as situações, a todos os crimes cuja pena mínima
não ultrapasse 1 ano. É claro, desde que o sujeito ele preencha os requisitos exigidos pela lei. Onde estão esses requisitos? Estão no próprio artigo 89 da Lei 9.099 e no artigo 77 do Código Penal. Então você só vai lá e vê esses requisitos, mas aqui tá fácil, porque o problema, em todos os momentos, deixou claro que a moça não tem outro tipo de processo, tá? Então ela não tem reincidência, ela não tem maus antecedentes. A questão aqui está simples nesse sentido para você argumentar. Então a primeira coisa, alega a nulidade. Você coloca aí, pessoal, escreve assim, tá? Dessa forma, nulidade. O deixar, escreve que eu digo no seu rascunho lá, deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo. Então já marca isso aí. E vê, lembra que a suspensão condicional do processo está no artigo 89. Uma dica geral aqui para vocês agora. Se você estiver diante de uma situação, de um crime, com a pena mínima, olha só, ela não ultrapasse a 1 ano, fique esperto, já pode ligar a antena que provavelmente vai ter alguma coisa sobre suspensão condicional do processo, tá? Então você já levante as anteninhas aí do Chapolin Colorado e fiquem esperto em relação a isso. Ótimo, então nulidade, tem mais alguma, né? Me parece que não tem mais nenhuma nulidade, não existe outra nulidade. Vamos lá, não tem outra nulidade, né? Então, o que a gente vai passar para verificar aqui agora? Nós vamos passar para ver se existe alguma situação que leva à extinção da punibilidade, que está lá no artigo 107 do do Código Penal. Tem alguma causa de extinção de punibilidade, né? Bom, eu não vejo, eu não enxergo nenhuma causa de extinção de punibilidade nessa situação aqui. Mas não custa nada você ler o problema com calma e ler lá o artigo 107, os incisos do artigo 107, para verificar se existe alguma daquelas situações, tá? Então, neste caso aqui, volto a dizer, não verifico nenhuma causa de extinção de punibilidade. Oi, Rafael. Professor, não tem nada relacionado à atipicidade, porque ela não teve dolo e nem culpa, né? Ela acabou confundindo o Não, notebook dela com o da outra tem, parte. mas isso não é causa de extinção de punibilidade, né? É mérito. Entra no mérito. As causas de extinção de punibilidade são as situações elencadas no artigo 107 do Código Penal, né? E eu já disse para vocês que o mais comum de aparecer ali é a prescrição. Mas causa distintiva de punibilidade aqui, me parece que não existe nenhuma delas. Daí você vem agora para as teses de mérito, né? Agora você vai caminhar aqui, então, para a tese de mérito, né? Então vamos lá. Quando nós vamos olhar para a tese de mérito, nós vamos entrar no núcleo do crime. Nós vamos passar a ver o que prevê o crime. E nós estamos diante aí, então, né, do crime de furto. Nós já anotamos, isso aqui eu esqueci de falar para vocês, né, mas coloquem também no cantinho lá o crime que a pessoa está sendo imputado a ela. Eu já disse para vocês isso em outra aula. Mesmo que você não concorde com a capitulação. Tá aqui, artigo 155, né? Então vamos lá. Daí você dá uma olhadinha no artigo 155. Vai lá, abre o Código Penal e vê o 155 falando, então, né? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena de 1 a 4 anos. Então, ela subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, aqui, você vai pensar o seguinte, né? Se quiser, dependendo do tipo, se não for tão extenso, você pode colocar, escrever ele, ó, subtrair para si ou para outrem coisa alheia
móvel. Tá aí, crime de furto. É essa a redação do crime de furto, do furto simples. Aí você pode fazer uma análise rápida aqui. O que é subtrair? Subtrair é tomar para si, é inverter a posse da coisa. Isso aconteceu? Aconteceu. Bom, foi para si, que é essa necessidade que você tem que subtrair para você ou para uma outra pessoa, né? Com a intenção de ficar com essa coisa, né? Então, para si ou para outra, até porque você pegar uma coisa para destruir não é crime de furto, é crime de dano, né? Então, tem que ser para si ou para outra pessoa, coisa, né? E a coisa ela tem que ser móvel. Coisa móvel nós sabemos que são as coisas que podem ser transportadas de um lugar para outro, que elas podem se moverem de lugar para outro, não, ainda que seja com a ajuda de outras pessoas ou aquela que pode se mover por ela mesma, os semoventes. E a coisa tem que ser alheia, né? A coisa tem que ser alheia, ou seja, ela tem que ser de outra pessoa. Estão preenchidos todos os elementos do tipo penal, né? O que vocês diriam? Quando você olha para o tipo penal aqui, vocês diriam que estão preenchidos todos os elementos do tipo penal do artigo 155? Eles estão presentes. Estão presentes, né? Todos os elementos do tipo penal, eles estão presentes. Olha só, mas você tem que já leva na sua cabeça algumas coisas, né? Você tem que colocar na sua cabeça algumas coisas. Bom, qual que é a primeira coisa importante que nós temos que colocar ali? Por que que a Roberta, ela subtraiu aquele computador? Por que que ela pegou aquele computador? Porque ela pensou. Pode falar, Felipe. Porque ela errou. Ela pensou que era seu, né? Bom, se ela pensou que era seu, o que que aconteceu aqui? Ela errou, né? Então, ela errou. Vou colocar aqui. Ela errou. Será que errar, né? Aqui no Código Penal sobre um elemento constitutivo do tipo, existe alguma coisa que vai afetar essa figura? Bom, qual que ela errou sobre o quê? Ela errou sobre a coisa ser alheia. Bom, ela errou sobre a coisa ser alheia. Eu já sei que aí você junta aqui, ó, errou, o verbo errou. Existe algum instituto no direito penal que se assemelhe, que chegue próximo aqui da pessoa que errou? Existe. Qual? O erro. O erro. Existem algumas possibilidades de erro, né? Então, existiu um erro nesse caso aí. Qual erro que foi esse? Agora você precisa descobrir qual que é o erro. Aí você vai para o Código Penal ali para dar uma olhadinha no erro. Opa, terminou o artigo 19 aqui, vem no Código Penal, inclusive em negrito, uma expressão erro sobre elemento do tipo. Erro sobre o elemento do tipo, tá? Diz assim o artigo 20, então. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Olha só, erro sobre elemento constitutivo do tipo penal. A coisa ser alheia não é um elemento constitutivo do tipo penal? Sim. Se a pessoa, então, ela erra imaginando que aquela coisa era dela, como ela imaginou, nós temos um erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, de modo que a tese principal de mérito, neste caso aqui, então, é o erro de tipo. Erro de tipo. Aonde está o erro de tipo? Artigo 20, a fundamentação do erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. Artigo 20 do Código Penal. O que você vai desenvolver aí? Você vai desenvolver o raciocínio
que o computador ela tinha deixado naquele local, a menina tirou, encaixou o dela, o computador era parecido, né? E ela, por erro, imaginando que o computador era dela, então vai lá e pega o seu computador, o computador da menina. Isso, o que que ocorre nessa situação? O artigo 20 vai dizer, ele afasta o dolo, ele exclui o dolo. Não, mas pode ainda ter uma culpa residual, o sujeito ser responsabilizado por meio de culpa. Pode, existe essa possibilidade, né? Se ela tivesse sido mais diligente, se ela tivesse prestado mais atenção, ter olhado melhor, ela ia ver que aquele computador era da amiga e não sua. Só que eu tenho que tomar cuidado aqui, que somente eu vejo culpa se existir o tipo penal culposo. Existe furto culposo? Não. Não existe furto culposo. Se não existe furto culposo, ela não pode ser responsabilizada ali naquele caso, tá? Ela não pode ter nenhum tipo de responsabilização penal por não ter praticado o crime em estudo, nem de forma dolosa e nem mesmo a forma culposa. Então, o que que eu vou ter neste caso aqui? Você Absolvição. exclui isso, excluindo a culpabilidade, certo? Absolvição. Não exclui o dolo, Felipe. Então, isso, perdão. Exclui o dolo, tá? Exclui o dolo. Bom, exclui o dolo, exclui a culpa, né? Não existe aqui elemento nem doloso nem culposo, né? Nós vamos levar a necessária absolvição. A absolvição nessa hipótese aqui, ela é imperiosa, tá? E daí, com o fundamento no que você vai pedir a absolvição? Vamos lá no artigo 386 do Código de Processo Penal. Eu vou abrir aqui, que o meu está do lado, mas CPP. Artigo 386 do Código de Processo Penal. Olha só, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Está aprovado a existência do fato? Não, o fato ocorreu. Não haver prova da existência do fato? Não. Não constituir o fato infração penal, tá? Não constituir o fato infração penal. Nessa hipótese aqui, não constitui o fato infração penal, é verdade. Só que eu tenho o inciso 6, que vai falar assim, ó, situação que existirem circunstâncias que exclua o crime ou isente o réu de pena. Daí vem entre parênteses aqui, ó, artigo 20, 21, 22, 23, 26, 26, 28 do Código Penal. Então, eu tenho uma hipótese específica aqui, que a absolvição que eu vou pedir é com base no artigo 386, inciso 6 do Código Penal. Desculpe, Código de Processo Penal. Eu já aconselho vocês também, tá? Vocês colocarem já isso aqui para vocês não esquecerem, pessoal. Vejam, o meu ponto de vista é que esse sumário que você faz aqui, é claro que aqui a gente demora um tempo que a gente vai conversando, vai falando sobre a tese, né? Mas lá não vai demorar esse tempo todo. Se você colocar aqui, ó, você não corre o risco de esquecer, ou pelo menos as chances de esquecer é menor. Absolvição. Esse já vem, coloca aqui também na parte do pedido, ó. Absolvição. Artigo 386, do CPP. E você não esquece de colocar aqui só sua tese, erro de tipo. Tá tudo documentadinho aqui, você não vai ter problema com isso, tá? Você não vai passar perrengue na hora da sua prova. Ótimo. Tem mais alguma tese de mérito principal?
Salvo engano, não. Não vejo nenhuma tese principal de mérito. Aí você vem, então, na tese subsidiária, tá? Tese subsidiária. E aqui, eu recomendo para vocês, antes de começarem, quando estiverem montando lá, bom, terminou de montar a tese principal de mérito, você escreveu sobre ela, você venha para a tese subsidiária de mérito e coloque aqui, ó, coloque essa expressão, até porque isso demonstra que você conhece o princípio da eventualidade, ó. Na eventualidade de vossa excelência entender de forma diversa, tá? Então, se quiser anotar, eu não vou escrever tudo, senão a gente fica aqui o resto da noite, né? Na eventualidade de vossa excelência entender de forma diversa, aí você vem e começa a argumentar as suas outras teses. Bom, na eventualidade de entender de forma diversa, aí você vai ter a condenação, né? Bom, quando eu tenho condenação, o que a gente passa a discutir? Vocês lembram ontem que nós tratamos disso aqui, colocamos isso aqui. Pena. Pena, né? Lembrando que nós temos aí as 3 fases, então, de fixação da pena, de acordo com o artigo 68 do Código Penal, o juiz ele deve passar aqui por 3 fases, tá? A primeira fase do artigo 59, aonde o juiz deve analisar as circunstâncias judiciais. Lá no artigo 59, está dizendo mais ou menos assim, o juiz, atentando para a culpabilidade, os antecedentes, o comportamento, a conduta social, as consequências do crime, ao comportamento da vítima, ele estabelecerá o suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Então, existem lá algumas situações que falam a respeito, aí, que são chamadas circunstâncias judiciais. Nesse caso aqui, na verdade, em todos que me aparecem, né, a ideia é que eu argumente o quê? Que as circunstâncias judiciais, elas são favoráveis ao réu. Circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, ela quer dizer o quê? Que a pena deve ser fixado no patamar mínimo. Que a pena deve ser fixada no patamar mínimo. Primeira fase de fixação, então, da pena, o artigo 59 do Código de Processo Penal. Segunda fase de fixação da pena. O que se vê na segunda fase de fixação da pena? Na segunda fase de fixação da pena, se vê aqui as circunstâncias agravantes e atenuantes. Tem circunstância agravante? Como é que eu sei se tem circunstância agravante? Então, olha só, dá uma olhada, abra lá o seu código no artigo 61, 62 do Código Penal. Não existe aqui circunstância agravante, tá? Não existe nenhuma circunstância agravante. Quem deve falar que tem é o Ministério Público, não somos nós, a defesa. Circunstância atenuante. Circunstância atenuante. Existe circunstância atenuante, pessoal? Vou lá, dou uma olhada no quê? No artigo 65 do Código Penal. Faço questão agora de ir lá no artigo 65 do Código Penal com vocês. Recomendo que, se puderem, se não ficarem apertados de tempo, façam essa leitura, ainda que de forma rápida, na hora da prova. Artigo 65, olha só. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato. Opa!
ser o agente menor de 21 anos na data do fato. Como é que o problema começa? No dia 23 de fevereiro de 2016, Roberta, 20 anos. Por isso que eu já falei para vocês, né? Marquem aí a idade. Roberta, de 21 anos. Primeira coisa que eu tenho aqui, uma atenuante, tá? Eu tenho uma atenuante. Atenuante do quê? Da minoridade relativa, que chama artigo 65, né? Eu só venho aqui e marco, então, que eu tenho atenuante do artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Aí eu venho, bom, desconhecimento da lei, não. Aí, inciso 3, ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, não. Procurado por sua espontânea vontade, com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Aqui até poderia ser, tá? Mas a ideia aqui é que a gente vá buscar uma outra situação, e não o reconhecimento dessa minorante aqui. 3, qual que é a outra minorante que vai ter? O C, cometido o crime sob coação, não. D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Vejam só, o que o problema vai falar para nós aqui? O que o problema diz? Bom, primeiro diz que ela foi lá e devolveu, então ela confessou, né? O problema também diz aqui para nós que ela, no seu interrogatório, ela confessa que pegou o computador, né? Ela confessou que pegou o computador. Então, eu tenho essa atenuante também de confissão espontânea, está no artigo 65, 3, a linha D do Código Penal. O que eu peço aqui, gente? Reconhecimento. Reconhecimento das atenuantes. Você pode falar, mas se eu já estou pedindo para o juiz fixar a pena no mínimo legal aqui, que seria 1 ano, não vai adiantar nada. Porque não pode diminuir. Não pode, é verdade, mas você tem que pedir para ele reconhecer, então, as atenuantes. Você pede o reconhecimento das atenuantes, tá? Ótimo. Primeira fase da fixação da pena eu passei. Segunda fase da fixação da pena eu também já passei, né? E aqui, agora eu tenho que ir para a terceira fase da fixação da pena. O artigo 68, você dá uma lida nele lá, diz que as 3 fases, então, as circunstâncias judiciais, o artigo 59, as circunstâncias atenuantes e agravantes, nós já vimos, e, por fim, as situações de aumento ou de diminuição de pena, as causas de aumento ou de diminuição de pena. Aí você continua aqui com que houve a devolução do bem subtraído, não houve? Bom, se a pessoa devolveu o bem subtraído, pressupõe que ela teve o quê? Arrependimento. A pessoa devolveu o bem subtraído, então pressupõe que teve arrependimento. Será que tem no Código Penal alguma coisa que fala de arrependimento, né? Eu tenho algum instituto chamado arrependimento aqui no Código Penal? Nós já sabemos que existe esse instituto do arrependimento no Código Penal, né? Aonde nós temos o arrependimento, tá? Nós temos o arrependimento eficaz, não é o caso, e nós temos aqui o arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou a queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Ela faz jus a esse benefício? Ela faz jus a esse benefício. O problema deixa claro
para nós aqui, ó, só vou colocar aqui para vocês antes, aumento e diminuição de pena. O problema deixa claro para nós que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ela restituiu a coisa e foi antes do recebimento da denúncia, diz que foi no outro dia, ela já foi na delegacia e devolveu a coisa, e diz ali, ó, deixa claro o problema também, que foi ato voluntário dela, não teve busca e apreensão, não teve nada. Então, nessa hipótese, o crime, ou a pena do crime deve ser reduzida de 1/3 a 2/3. O que eu vou argumentar aqui? Que deve diminuir e que deve diminuir no patamar máximo, em 2/3, tá? Deve diminuir no patamar máximo. Eu vou tirar isso aqui, depois eu coloco lá embaixo de novo para a gente continuar com as nossas teses subsidiárias de mérito. Estão acabando já, tá, pessoal? Hoje é rápido, que eu não vou tomar tanto o tempo de vocês, não. Então aqui, ó, eu vi a fixação da pena. Levei o juiz à fixação da pena mínima, né? Argumento a necessidade da fixação da pena mínima em 1 ano. Após a fixação da pena mínima, eu venho e alego as circunstâncias agravantes e atenuantes, peço o reconhecimento das atenuantes que porventura existirem e venho para a terceira fase de diminuição da pena e solicito aqui que a pena seja diminuída a 2/3, tá? Em 2/3, o máximo legal. Nós teríamos aí a possibilidade, então, de chegarmos a uma pena de 4 meses, né? Nós temos a possibilidade de chegarmos a uma pena de 4 meses. E aí, gente, qual que é outro passo que nós vamos dar aqui nas teses subsidiárias de mérito? Então, a fixação da pena é a primeira. Se fixou a pena, outra coisa que eu tenho que discutir aqui, qual que é? O regime. O regime, né? Então, a outra coisa que eu vou discutir, que eu vou buscar, é o regime, tá? É o regime. Vejam, o regime aqui, eu busco o quê? Eu busco o regime aberto. 4 meses de prisão, né? 4 meses de prisão, eu vou buscar, então, o regime aberto. E aí, desde que aplicada a pena privativa de liberdade, ela também traz todas os requisitos, e aí você deve sempre verificar isso aqui. Então, você trabalha com regime, olha lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, e por fim, você vai olhar aqui a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Restritiva de direito, conforme o artigo 44 do Código Penal, tá? Então, artigo 44 do Código Penal. Tem mais alguma coisa para ser alegado aí? Me parece que não, também. Então, eu aleguei tudo que deve ser alegado, eu coloquei tudo que deve ser alegado, tá? Agora, só me resta fazer os pedidos, organizar aqui também os pedidos. Só vou repassar aqui rapidamente, pessoal, para ver e a gente ver se ficou alguma dúvida antes do pedido, tá? Então, vamos lá, começo com as teses, começo em nulidade, verifico se existe alguma nulidade. Vou para a extinção da punibilidade. Tem alguma situação? Artigo 107 do Código Penal? No caso aqui, não tinha. Tese principal de mérito. A gente falou ontem quais são as teses principais de mérito, como elas devem ser abordadas, né? Você vai começar aí falando, então, se teve
autoria e tem materialidade. Não é o nosso caso aqui, mas no geral é isso, autoria e materialidade. Bom, afirmada a autoria e materialidade, eu vou dar um segundo passo, que é se o fato é típico. Verifico se tem tipicidade formal, tipicidade material. Havendo tipicidade, vou para situações que vão excluir a ilicitude. Ultrapassado isso, eu passo aí a verificar questões, então, situações a respeito da culpabilidade do agente. Nesse caso aqui específico, ou situações que afastam o dolo, a culpa. Nesse caso específico, nós vimos que existe o erro de tipo, de acordo com o artigo 20, que exclui o dolo. Tese de mérito, você coloca todos aqui. Teses subsidiárias de mérito, né? Aqui só tem essas. Poderia ter desclassificação, por exemplo, iniciar com desclassificação. Aqui não tem desclassificação. Como é que começa a tese subsidiária de mérito, então, ou as teses subsidiárias de mérito, quando não tem a desclassificação? Primeira coisa, pena. Eu vou argumentar que todas as circunstâncias são favoráveis, que existem atenuantes e causa situações de diminuição de pena, buscar sempre a pena menor para o meu cliente, para o sujeito. Bom, uma vez que eu fiz esse exercício de que, em tese, qual é a pena que seria fixada, eu sei que essa pena ela pode ser no regime fechado, aberto ou semiaberto, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Vou buscar o quê? Sempre o que é mais benéfico para o sujeito. No caso aqui, a cumprimento da pena no regime aberto. E, por fim, eu vou lá no artigo 44 e verifico se existe hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Aqui eu tenho essa possibilidade, tá? Essa possibilidade. Ótimo. Feito isso, então, eu venho só organizo aqui os meus pedidos. Bom, e meus pedidos, eles decorrem, logicamente, das minhas teses, né? Qual que é o primeiro pedido que eu vou fazer? Qual que é o primeiro pedido que eu apresento? A nulidade da instrução. Então, nulidade da instrução. Então, aqui eu tenho a nulidade da instrução. Por quê? Porque não houve o oferecimento. Então, eu quero que tenha oferecimento, né? Um oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Primeiro pedido, bom, é de nulidade. Segundo, aqui já venho para o mérito, né? No mérito, aí eu venho a absolvição. A absolvição. Com base no artigo 386. E aqui, eu não concordo com o gabarito dessa peça, ele trouxe o inciso 3, tá? Eu entendo que seja o inciso 6. Tá? Mas o gabarito traz o 3. Então, tese de mérito. Eu tenho só uma tese principal de mérito, que é a absolvição, com base no artigo 386. Se aí eu venho já, decorrem os pedidos das minhas teses subsidiárias. Qual que é? Fixação da pena base no mínimo de reconhecimento das atenuantes. Preciso colocar aqui quais são as atenuantes? Não, não é necessário você colocar, tá? Coloca o reconhecimento das atenuantes. Que eu digo, não precisa colocar, você não precisa colocar os artigos novamente, tá? Atenuantes, você pode colocar atenuantes de menoridade relativa e
confissão espontânea. Qual foi a outra tese que eu aleguei, que nós alegamos aí? É a causa da diminuição de pena. Então, peço a diminuição da pena pelo arrependimento posterior. Então, diminuição de pena pelo arrependimento posterior. E, D, E, F. A aplicação do regime aberto. F, G, aqui, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá? Então, a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E no fim aqui, pessoal, daí, né, vocês não esqueçam, nessa organização, vocês colocarem local. Vejam, por favor, tá? Não coloquem data aqui da forma que a gente costuma colocar, só data. E por que que eu não vou colocar data? Porque a peça, ela tem um prazo. Alegações finais tem prazo. Qual que é o prazo dela? 5 dias. Tá? Nessa organização que vocês vão colocar aqui também, coloquem aí, ó, do lado, prazo, início e prazo, fim. E aí vocês escrevam aí, tá? Prazo início e o prazo fim. Nesse caso aqui, o prazo início, que dia que foi? Não lembro, foi 26, 23? Foi 23. O importante é que o prazo fim aqui nesse caso era no dia 29, tá? No 29/8/2016. Então coloquem a data, porque exige-se a datação e não só o prazo, a data aqui de forma aberta, como nós costumamos colocar, tá? Então, O local a gente coloca Manaus também, não coloca? pode colocar. Pode colocar. Aqui, se não colocar, não vai perder ponto, porque o endereçamento está correto, tá? Mas pode colocar. Manaus, 29 de agosto de 2016. E no fim aqui, advogado OAB número. Tá aí. Essa é a organização da sua peça, pessoal, nesse caso específico aqui. A pergunta é a seguinte, agora. Alguma dúvida quanto a isso? A Suelen falou, dura é lembrar tudo isso. Veja, Suelen, se você fizer esse passo a passo aqui, não vai ter dificuldade, tá? Pelo menos eu acho que não vai. Você não vai direto lá redigir a peça, fazer a peça. Você faz isso, fala, mas a gente demorou 1h30 para fazer, 1 hora para fazer isso aqui, porque aqui a gente vai parando, né? Lá você não precisa correr também. Você pegar 20 minutos, você faz isso, pessoal. Faça essa organização. Vocês vão ver como a peça já sai praticamente montada daí, e aí é só você organizar dentro do esqueleto lá da sua peça. Alguma dúvida, gente? É isso que eu ia falar, Bruno. Agora eu sinto que eu tô tendo mais facilidade para identificar as teses. Acho que eu tô acostumando. E seguindo esse raciocínio lógico que você fez,
fica mais fácil. Eu penso que ajuda você fazer isso, tá? Aí, eu não sei se vocês já fizeram essa peça ou não, façam, quem quiser e puder fazer, faça, me mande para correção, mas faça dessa forma aí, fazendo essas anotações, essas marcações, tá? Faça isso e me manda que eu vou fazer a correção dessa peça para vocês. Eu acho que ajuda bastante. E vejo, né? A gente vai ver outras peças, eu vou passar para vocês outros para vocês treinarem, e vocês vão ver que vira e mexe as teses elas se repetem. Não dá para criar tanta coisa assim, né? O examinador, por mais criativo que ele tente ser, e às vezes ele faz porcaria tentando ser criativo, não dá para fugir muito. As teses elas acabam se repetindo, elas acabam aparecendo. No fim dos nossos encontros, aqui uns dias antes, eu vou fazer para vocês um esqueminha e colocar as teses que apareceram nas peças. E vocês vão ver quais são essas teses e o índice de reincidência dessas teses, tá? Então, essa semana a ideia aqui era nós trabalharmos com alegações finais. Semana que vem nós vamos trabalhar aí com apelação, e daí razões e contra-razões de apelação, e recurso em sentido estrito, razões e contra-razões de recurso em sentido estrito, e na outra semana a gente fecha aí com a hipótese de agravo em execução e revisão criminal. Meu objetivo vai ser isso com vocês, ver essas peças que são as que mais têm a possibilidade de cair. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Vocês vão fazer essa peça e me mandar? Então, beleza. Então, manda, tá? Faz primeiro, como eu já disse, esse rascunhozinho aí, coloca essas informações, depois vocês vão montando a peça, tá? E já vou mandar outra também para vocês irem já treinando, que essa aqui a gente destrinchou juntos, tá? E daí vocês façam as outras e eu vou fazendo os apontamentos aí para vocês, que eu entendo ser pertinente, com base nas classificações lá da OAB. Hoje era isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem também alguma questão que vocês querem que eu fale, que eu aborde, tá? O Rafael já pediu aqui para eu falar do Código de Trânsito, alguma coisa, eu vou dar uma passada com vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, algum assunto específico, vocês mandam lá no grupo, a gente pode organizar alguma coisa para nós tratarmos, tá joia? Beleza, brigadão, viu, querido? Então, beleza, que isso. Então, façam a peça, me mande, eu já vou mandar outra aqui para vocês treinarem depois dessa aí. Tá joia? Pessoal, grande abraço para vocês. Até a próxima. Daí amanhã eu já mando a programação da outra semana para vocês, tá bom? Um abração. Abraço, boa noite, viu? Tchau, tchau. Boa noite.